Olá! Como estão? Colocando um filtro aqui que eu gosto muito desses filtros do Instagram. São a coisa mais legal que já inventaram. Muito legal. Bom, continuando aqui na nossa semana de conscientização. O intuito dessa semana é trazer clarificação, expansão de consciência. Hey, Dreamer! Hello, how are you? I'm beautiful! What about you? Nossa, que felicidade te ver. Que felicidade te ver também. Te ver bem, te ver bonita. Está com uma luz diferente, assim. Quando a gente encontra o nosso lugar na Terra, eu tô com outro pensamento, outra energia. Aos poucos eu vou falando um pouquinho aqui também. Mas eu tô muito feliz e obrigada pelo convite, porque assim, a Vanusa é uma pessoa que eu tô acompanhando a expansão dela como profissional, como mulher, como consciência. E eu te admiro pra caramba em todo esse momento, porque assim, não sei, a gente se conhece uns 4 anos atrás, três. Eu costumo dizer assim, eu vi você uma menina e hoje você tá uma mulher incrível, incrível, sabe? É nítido a expansão de consciência e você é um ser único que já tá ajudando muita gente. Esse é muito lindo ver tudo isso que tá acontecendo, sabe? Genialize. Só de colocar um sonho em prática. Eu costumo dizer que faça, mexe a energia, né? É, genializa a minha escola dos gênios. E eu, e eu quase consigo enxergar onde vai chegar. E é só o começo, hein? Só para enquadrar aqui, porque eu também vou utilizar essas lives no YouTube. Eu quero postar toda essa semana. Genialize, e foi muito conversado com Tiara. Eu recebi a indicação de ler um livro de um professor de PNL, o Gilson, e ele contei para ele umas ideias que eu tinha e ele falou: "Olha, lê A Escola dos Deuses. É muito bom e pode te ajudar aí nessa sua busca pelo que você está buscando que nem sabe exatamente". Então, quando eu li A Escola dos Deuses, eu expandi assim meu mindset, meus horizontes, e eu decidi que era exatamente algo assim que eu queria, porque esse livro fala de uma escola de economia, né, de uma nova economia, e chama de Escola dos Deuses. E eu falei, eu quero uma escola dos gênios para mim. Então, desde que esse projeto era um embrião, assim, no meu cérebro, na minha cabeça, era só uma ideia, eu venho falando com Tiara. E ela é participante número um de todas as minhas ideias malucas aí. E agora, eu falei na live anterior com a Suelen sobre o nome, Maravilhosa, por sinal. quanto eu batalhei aí, tipo, para criar um nome que fosse a cara do que eu gostaria. E é isso. Então tem sido uma descoberta atrás de descoberta. E eu acho que esse lado sistêmico da vida, né, que é o único lado que existe, na verdade, é uma coisa linda, porque eu acho que foi semana passada que me deu um estalo do que a empresa realmente veio fazer, do que a escola realmente veio fazer no mundo. Qual é o papel da escola Genialize no mundo, do Instituto Genialize, que é formar novos profissionais com a sua genialidade, desde encontrar até ensinar essas pessoas a monetizar esses dons, essas Nossa, que habilidades. legal. Porque, na Então, verdade, eu acho que os profissionais estão despertando, porque os gênios já estão dentro deles, né? Então, seu isso, papel é bater na portinha e falar, você quer vir? Né? nem bater na portinha e falar, vem que já tá, o caminho já tá liberado, já é só você aprender a desenvolver isso e trabalhar com isso. Principalmente nesse momento, e foi muito lindo, porque eu vejo isso como. A gente já conversou muito sobre o sistêmico e você já me explicou muito sobre as empresas no mundo.
e que a empresa ela só tem força quando ela está servindo a humanidade, né? Você já me explicou bastante sobre isso. E aí, isso foi semana passada, eu, Patrick, tive uma ideia e é isso que a gente vai fazer, e a nosso modelo de negócio agora é esse, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, tipo assim, uns 4 dias depois veio toda essa confusão e eu falei, caraca, então a nossa missão no mundo é trazer essa coisa de que você pode viver da sua genialidade, você pode fazer o que você quer, você pode ser feliz. E talvez a gente construa um mundo com menos desarmonia, né? Que a gente tenha uma coisa mais unida. Porque numa outra live que eu fiz com a Andrea, ela trouxe para mim a porcentagem de pessoas que são genuinamente felizes. E eu fiquei assustada. E eu falei, caraca, por muito tempo eu fiz parte Dessa dessa estatística, né? porcentagem, dessa estatística de pessoas que não estava realizada, que não estava sendo feliz. E aí hoje eu consigo entender como é estar do outro lado. É. Então, esse é o meu projeto, esse é o meu propósito e a minha missão enquanto profissional é trazer clareza para as pessoas. Porque por muito tempo eu busquei clareza em outras pessoas e eu ficava muito brava quando elas não conseguiam me dar as respostas. Mas eu percebi que com as perguntas certas a gente consegue trazer de dentro da pessoa. Não sou eu quem dou a solução, eu apenas percebo algo, é uma habilidade inata, assim. Eu acredito que é um dos grandes presentes que eu recebi nessa existência terráquea é identificar os talentos das pessoas. É como se eu olhasse o futuro dessa pessoa apenas olhando para ela nesse presente. Então eu consigo identificar que ela tá feliz, ela não tá, Você é uma e leitora de almas. trazer isso como uma pergunta para que ela possa direcionar para o que ela quer fazer. É mais ou menos isso. Às vezes eu olho para as pessoas e eu falo, você não tá num lugar que você nasceu para estar. Eu tenho essa coisa com as pessoas. Você não tá fazendo aquilo que você É. poderia fazer. E eu tenho uma pessoa que fez PNL com a gente. Engraçado que a coisa que ele mais reclamava, assim, é de estar quebrado, sem dinheiro. E quando eu olhava pra ele, Tiara, quando eu olho ainda, eu vejo ele um lord inglês. Eu Super vejo ele próspero. aquelas pessoas que descem de um helicóptero, que tem muitos negócios e tem muitas É porque a coisas. abundância existe, né? Tem pessoas falando, me lê, manda um recadinho no inbox do Genialize que ela dá uma ajudinha, que eles são especialistas nisso, Dani. Então eu falo muito isso pra ele, né? E ele, como é que eu chego aí, então, onde você me vê? Aí eu falo, aí você tem que olhar pra dentro de você e a gente tem que fazer um trabalho de como você pode limpar aquilo que tá te impedindo nesse momento. Isso que você está falando já é um grande resumão do que é um olhar para esse novo momento, né? Porque assim, as pessoas estão perguntando como que você consegue estar aí tão calma? Na verdade, eu não estou calma, eu estou feliz. Ah, você está feliz porque está acontecendo tanta coisa. Não, na verdade, eu estou feliz porque eu me trabalhei. Porque eu sou formada em publicidade e uns anos atrás foi quando eu comecei a estudar todo esse material sistêmico que é apaixonante. Eu estava em depressão suicida. Eu não sei se eu cheguei a falar para Vanusa, mas assim, eu só não me matava porque eu não tinha coragem. No fundo da minha alma, eu tinha uma sensação que se eu me matasse do lado de lá, eu ia saber que eu não corria a corrida inteira e faltava pouco assim. Hoje eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas e ainda bem que eu não acabei com a minha vida, porque hoje eu quero viver de verdade, de verdade. Com tudo isso que está acontecendo, tem cursos para fazer, tem livros que eu ainda não li, tem amigos que eu ainda quero falar mais um pouquinho. Então, assim, eu acho que a nossa conversa poderia começar com o final de uma constelação que aí eu explico. No final de uma constelação que o cliente ou a pessoa que tem a sua questão está bem preparada para resolver, eu vou para a vida. Então eu acho o seguinte, primeira coisa, porque às vezes essa pessoa, para se manter aqui na nossa conversa, não vai sofrer com coronavírus quem quer viver. Porque não vai para a morte quem quer a vida.
Então, para onde você está olhando? Eu trouxe algumas coisas assim, eu não vou aprofundar em, em definições, porque eu sei que existem profissionais muito focados no nicho de explicar cada definição para iniciantes. Vamos aqui, como eu sei que cada um já é um eu superior, totalmente cheio de todas as de toda a abundância. A pessoa não tem abundância, ela é a própria abundância. Ela não tem o amor, ela é o próprio amor. Então, vamos lidar, para cada um que está olhando, que vai olhar esse vídeo, eu gostaria de falar diretamente com o eu superior, que é com a alma dessa pessoa. Então, eu só vou mostrar aqui, porque como nós, eu e a Advanos, a gente gosta de gerar conteúdo, eu mostrei essa Escola dos Deuses, que ele fala que a gente você não tem que duvidar, que eu acho que é o que Napoleão Hill falava de desejo ardente. Você vai e faz, porque vai abrir. Tem um livro que chama Kybalion, que ele fala que quando o aluno está pronto, o mestre aparece e o mundo inteiro dá passagem. Então, assim, só para a questão básica, porque não tem como falar em constelação, não tem como falar dentro de cada um nesse momento, sem falar sobre física quântica. Tem um livro, em inglês é assim, Ask and It's Given. Mas em português é peça e será atendido. Será atendido. Um dos primeiros livros que eu li. Você acredita? Um dos Ele é primeiros muito livros que eu incrível. li. Então, quem está aqui já anota, pede esse livro. Ele tem PDF no Kindle, várias questões, porque ele é o básico da física quântica. Porque tudo que está acontecendo no planeta não existe só o ser humano evoluir. Tudo é consciência. A mesa, porque tudo é molécula. Nós somos feitos de grupos de molécula, de átomos, que é bem pequenininho. A molécula que é maior, nós somos feitos de grupos de moléculas, só que nós somos agrupados de formas diferentes, de acordo com a nossa consciência. É difícil, às vezes, compreender que, nossa, então a mesa tem uma consciência, a pedra tem outro, o gatinho tem outro. Mas às vezes é mais fácil entender porque alguém tem uma consciência de morar em Dubai e alguém tem uma consciência de morar numa favela. Ah, mas você nunca viu nenhuma reportagem ou não conheceu alguém que saiu de uma favela e se tornou um milionário? Tem um autor aqui nos Estados Unidos que ele chama, que ele fala sobre Ho'oponopono, que ele é o Joe Vitale. Ele era sem terra, ou sem teto. Então, é possível. Como? Expandindo a consciência. Por isso que eu gosto, assim, eu amo a constelação sistêmica, mas antes dela, eu admiro o pensamento sistêmico. Porque se tiver alguma dúvida, você achar que seu público precisa de alguma definição, você me fala. Porque o pensamento sistêmico é o todo. A gente ouve falar, ah, não existe mais fora do planeta, tudo é o todo. E eu acho que o corona veio para mostrar que não, deu uma materializada naquilo que é energia de célula, de átomos. Quando eu falo em átomos, eu falo de prótons e nêutrons de verdade, sabe? E o sistêmico, ele é o todo. Pensa no seguinte, nós nos associamos com qualquer coisa, com qualquer opinião, com qualquer história, a partir do momento que eu concordo com ela ou eu discordo com ela. E é isso que a gente está vendo o tempo inteiro nas redes sociais, na mídia. Então, e no final, eu vou passar algumas técnicas também para a gente dar uma distanciada disso e fazer o que a gente tem que ver, está proposto para nós. Que não está proposto para a gente desesperar. Porque eu não consigo fazer nada por uma vítima. Quem consegue é os médicos. Eu posso orar por ela, eu posso visualizar aquela área, aquela pessoa curada, eu posso visualizar, como diz nesse livro, Peça Ser Atendido, o meu pai, a minha mãe, as pessoas que eu tenho medo de perder, eu posso visualizar curado, íntegro, com o vírus longe. Mas no olhar sistêmico, quando algo aparece na sua vida, é seu. Tem uma, que é o pressuposto do Ho'oponopono. O que aparece na sua vida é seu, você tem que resolver. Ah, mas é o problema da Itália. Não, se você ouviu, se você viu, você estava presente. Se estava presente, é contigo. Então, é a hora da gente se enfiar nisso, se mergulhar para fazer essas limpezas, para se organizar
Porque tem algo muito lindo. Porque a Terra está se celestializando, sim, ela também está se expandindo a consciência. E por questão de vibração, você vai. Como eu falo vibração, por exemplo, um grupo de pessoas que gostam de rock vai para um lugar. Se eu colocar um roqueiro dentro de uma baile sertanejo, ele vai começar a se irritar. Então, o que, que acontece? A consciência, a energia dele está aqui. A partir do momento que eu ponho ele em outro, ele vai querer repelir. É mais ou menos isso que está acontecendo com a Terra. É o joio e o trigo. Não que seja alguém bom e ruim. Não é isso. São pessoas diferentes que querem coisas diferentes. Então, para onde você está o seu olhar? Por exemplo, na física quântica diz: tudo que você pensa está certo. Eu tô no medo, eu tô no medo, eu tô no pânico, eu tô me desesperando. O que acontece? Você vai atrair o medo, o pânico, o desespero. Ah, eu tenho medo da minha família não sobreviver, porque eu tenho um pai com mais de 60 anos. Possivelmente, eu tô falando para pessoas maduras, tá? Eu não tô falando para crianças, eu não tô falando, eu tô falando para pessoas maduras, pessoas conscientes, e eu tô fazendo um pressupostos que as pessoas estão aqui estão aberto com o seu eu superior. Porque algumas coisas é pesada, do tipo eu falar, se você tem medo que seus pais vão ter o coronavírus, possivelmente eles vão ter. Porque você está jogando mais energia, ou seja, eu tenho infinitas possibilidades de cura, de viagem, de dormir, de estudar, eu tenho infinitas possibilidades de pegar, inclusive, uma febre amarela. Tenho infinitas possibilidades e eu estou focando em uma. Então, como o mundo está propício, é possivelmente. Então, o que, que acontece? Quando na física quântica eu falo de ressonância harmônica. A ressonância harmônica, existe uma terapia que chama ressonância harmônica, mas também é quando você vincula as suas moléculas. É como se fosse assim: a minha molécula gira para esse lado, e aí vem uma reportagem que está girando para esse. Se eu concordo ou discordo, eu me alinho com ela. Então eu vibro na vibração dela. Então, se ela muda, eu mudo junto. Por quê? Porque nós somos energia e energia é assim. Então, o que que acontece? Se eu tô na minha vibração, o que que as pessoas que buscam a expansão estão fazendo agora? Elas estão sendo a cura, não tá vendo a. Tá todo mundo acontecendo, tá tudo isso acontecendo, mas a gente tem a opção de se curar. Nós temos a opção de trabalhar a gratidão. Quando eu falo em gratidão, não é porque eu preciso fazer lista. É bacana fazer a lista. Mas existe uma outra tabela que chama uma tabela de Hertz, que peso a gente mede com quilo. Energia, todas as medidas têm uma. Né, todas as medidas têm uma medida. Né? A distância em quilômetros por hora. Se eu quero medir algo em metros, no Brasil, né? Porque quando a gente mora fora, as coisas meio que mudam. Milhas, pés. Pesos, índices, enfim. Então, tudo tem uma medida. E a nossa medida da nossa emoção é calculada em hertz. Se o hertz do medo é muito baixo, então se eu tenho medo, eu vou vibrar nessa faixa. Quando eu vibro na felicidade, no amor, na gratidão, eu elevo uma energia. Então, essa faixa do medo, essa faixa da doença não vai me pegar, porque eu elevei minha energia. Então, o que, que as pessoas que buscam a expansão, que está hoje acabando sendo quem está emanando energia para o mundo, quem está abençoando tudo isso, porque enquanto alguns precisa estar lá na mão da massa, socorrendo, tirando da maca, sendo policial, porque para fechar o estabelecimento que quer ficar aberto, achando que é férias. Então, e nós, desse grupo de curadores, que a Vanusa também faz parte, porque ela está curando o ser humano que está totalmente zumbizando, né? Que tem a gente, aqui nos Estados Unidos as crianças brincam, mãe, já acabou o apocalipse zumbi? Porque tá trancado em casa, né? Não pode fazer nada. Então já acabou o apocalipse zumbi, mas na verdade elas estão sendo tão sábias porque existe sim algo que a gente ainda está dormindo. A Genialize, ou o Instituto, né? O Genialize, ele tá despertando essa pessoa que fala onde eu tô, para onde eu vou. E o que está acontecendo é que como a Terra ela tá
se expandindo também, está nascendo uma nova, nós estamos formando, na verdade, as crianças que vêm, é muita responsabilidade de nós adultos. Se nós vamos ficar nessa faixa dos seres humanos, a gente pode cuidar, saber cuidar e não estragar, né? Para dar um salto quântico na Terra e nas pessoas. Então está surgindo sim um novo tipo de ser humano. Tanto que as pessoas mais prósperas, as pessoas que conseguem sair do zero e se tornar milionários de verdade, eles começam a pensar e a vibrar na gratidão, no amor e no perdão. Porque não adianta. Se eu tenho a depressão, eu tenho vários sentimentos. Eu costumo dizer que nós somos uma casca de cebola. Então, assim, eu posso ficar aqui para sempre que eu vou viver. Eu vou conseguir ganhar dinheiro, eu vou conseguir, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir viajar, mas isso não é plenitude. Lembra em PNL que tem que, que é o ambiente, o conhecimento, como que é o nome dessa técnica? São os níveis neurológicos. Níveis neurológicos. Então, juntando os níveis neurológicos junto com a pirâmide de Maslow, que é a nossa necessidade básica de sobrevivência, alimento, relacionamento e depois conhecimento, não é difícil. A gente pode viver no mínimo. Cada consciência precisa de uma Bolsa Família, ou uma consciência consegue ser o provedor de uma ONG para várias famílias. Então, depende da consciência, daquilo que eu penso, daquilo que eu fui criado, e aí eu vou expandir do sistema. Quando eu falo do sistema, é qualquer grupo de pessoas que nós convivemos. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um sistema que sou eu e minha roommate aqui nos Estados Unidos. Quando eu vou para a minha igreja, eu tenho um outro grupo que é um sistema. Mas quando eu vou para minha família de origem, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou. Então, assim, são vários grupos que se formam um sistema. Pense em engrenagem. Eu sou a Tiara, que eu tenho uma engrenagem, mas grudada em mim tem a da escola, tem da minha casa, tem da minha família, tem do meu trabalho, tem do trabalho que eu não estou mais, porque eu não estou mais em Cuiabá, dos amigos de Cuiabá. Então, pensa em todas essas engrenagens, todo mundo conhece pelo menos uma pessoa. Então, se a gente pensar nessa engrenagem, fica mais fácil visualizar essa sensação do sistêmico. Mas a maior parte, o que é de verdade, as pessoas que estudam o sistêmico, é vínculo. E no final de tudo, sempre acaba com amor, sempre acaba com perdão e sempre acaba com gratidão. E esse vai ser o futuro da nossa Terra. Então, assim, quando você me pediu, vamos analisar o que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, que eu tô vendo que tá um pouquinho diferente, como eu morei em Milão. Em 2011, eu morei em Milão. Então, assim, eu tô em contato com os meus amigos lá em Milão. Mas os meus amigos são um caso à parte, né? Eles não estão se desesperando porque a gente tem um outro olhar. Porque, claro, que um primeiro olhar é o da mídia, que eu não vou tocar nesse assunto e não quero que, assim, para ninguém que está aqui não se vincular. Vamos expandir as pessoas que estão aqui. Então, em Milão, as pessoas estão falando, Tiara, é preventivo, está acontecendo, né? Mas eu não vou falar em Milão porque eu só tenho as informações, eu vou falar do que eu estou vivendo. Então, assim, Mato Grosso, Cuiabá, Brasil, você já falou bastante. Aqui nos Estados Unidos, a questão já começou já faz um bom tempo. E aqui eles têm um caso específico. Eles têm muito medo de germe, bactéria. Então, assim, eles percebem que você coçou. Tanto que, assim, eu já me treinei não ficar com a mão no rosto, porque eles te olham mesmo. Então, assim, se você cumprimentou alguém, primeiro que abraça brasileiro, né? Se você vê alguém abraçando, vai e abraça, que é seu irmão, que é do Brasil. Ou é um latino, enfim. Então, aqui, mesmo antes do corona, quando eles cumprimentavam, eles nem disfarçavam, eles passavam álcool de gel na mão. Então, como no sul tem chimarrão que todo mundo toma, aqui tem álcool gel que todo mundo pega, entendeu?
Então, o que que acontece? Com o corona, eles começaram a ficar com mais medo. Então, todas as clínicas, se você for lá por qualquer coisa, eles iam enfiar uma agulhinha, te pesquisavam primeiro. Então, primeiro começou a ter um pânico porque vai acabar tudo, que aí está acontecendo. E o interessante, com o olhar sistêmico, a gente para de julgar e a gente usa a palavra quando eu vou julgar e eu entro para o sistema que eu olho como, nossa, que curioso, o que que será que está acontecendo? E outra palavra que a gente pode colocar é, o que que eu faço agora diante disso? Porque uma coisa interessante é que aqui começou a faltar água, começou a faltar papel higiênico, e nos outros países, de repente, quando começaram a falar, também começou a faltar água, começou a faltar papel higiênico. Ninguém ligou, falou, pega papel higiênico que nos Estados Unidos não tem mais. E aí pode acabar. Aqui, de repente, todas as comidas que a gente pode comer dentro de casa, que se falta água, luz, né? Por exemplo, e cada um come a sua cultura. Por exemplo, claro que a brasileira aqui comprou arroz e feijão, né? Os americanos comprou mac and cheese e compraram peanut butter, então cada um estava comprando na sua. Qual que é o seu primordial? Meu predileto. E seu predileto é aquele que é essencial para você, né? Porque tem gente que fala, nossa, não vou fazer nada, eu vou aqui tomar o meu chimarrão. Vão lá e compram. Então, interessante que é como se fosse uma onda das mesmas coisas. Acabou o pão. Na hora que eu falo com a minha mãe no Brasil, ela fala, Tiara, não tinha pão. Eu digo, nossa, como ela as coisas vão acontecendo de cadeia da mesma forma. Onde eu quero chegar para os auditivos não ficarem irritados aqui é que nós estamos vinculados, então não é a China, não é a Itália, se chegou no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então você faz parte de todo esse desencadear. Deixa até eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui. Não sei se as pessoas entenderam essa questão da ressonância harmônica, que é como tudo está acontecendo e chega até mim. E aí, depois, se quiserem pesquisar um pouquinho mais, é questão mesmo energética e molecular, que é super física, né? Você começa na física clássica e acaba nessa física moderna, na física quântica. Para explicar, para a gente conversar um pouquinho mais da doença, existe uma autora, olha, eu tô cheia de embasamento teórico aqui na minha frente, né? Se vocês quiserem pesquisar, tem um livro que chama Metafísica da Saúde, de Val Capelli e Gasparetto. Lá fala sobre a doença, e eu não sou especialista em doença, tá? Mas a partir do momento que eu sair da depressão, eu não queria fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados, eu me forcei a fazer diferente. Então, quando eu espirro, eu vou procurar. Quando eu tô chateada, então eu tô me pesquisando, eu tô me conhecendo, tá? Então é isso que até que o momento tá pedindo. Olha para você. Ah, é, filhinha, você não tá dando conta de olhar para você nas suas horas de descanso? Então eu vou botar você dentro de casa. Ah, você não tá dando conta? Então assim, vamos aprender antes que aconteçam coisas mais mais drásticas, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, para eu voltar lá para a metafísica da saúde, senhores auditivos. A vida, ela é expansão. Se eu não estou expandindo, você está vendo a diferença que ficou? Quer dizer que eu já estou atrasada. Então, ou existe expansão, ou existe regressão. Não existe, não vou fazer nada. A vida, e chega uma hora que você é impulsionado para fazer. Porque é a hora de fazer. O planeta está se celestializando. Ele precisa fazer, ele precisa de você. Porque cada pessoa, que é o trabalho da Genialize, cada pessoa veio fazer algo aqui na Terra. Se a pessoa não fizer, vai acontecer para os outros? Sim, mas não do mesmo jeito. Porque todo mundo tem um grande talento que é único, como se fosse as suas digitais. Então é isso que a Genalise, para mim, ela vai fazer. Olha, eu não sei como eu posso ser o ser único aqui. Ok? Então vamos nos olhar, nos pesquisar, nos conhecer, saber se eu sou visual, o que, que eu gosto, por que, que eu não gosto da noite, por que, que eu gosto do dia. Então vamos nos conhecer. Que aí vai chegar um momento que você fala, foi o momento do meu start, tipo,
Não consigo fazer outra coisa. Pode ser momentâneo, que eu posso estar fazendo para ganhar dinheiro, mas eu sei qual que é a minha alma, o que que minha alma pede. Às vezes, a maior parte eu já fiz quando eu era criancinha, né? Vamos lá, curadora, eu já fazia isso antes. Então, se eu tô parada e a humanidade está evoluindo, vai chegar um momento de um caos, que é o que está acontecendo. Isso explode. E tudo te eleva. A gente está caindo no livro aqui, deixa eu colocar aqui. Tudo te eleva, tudo te eleva, né? Então, o que que acontece? Na hora que eu tô estagnado, o que que acontece? Vamos voltar para a vida pessoal? Relacionamento acaba, que não tem jeito mais de eu voltar. Empresa fale, doença crônica ou fatal acontece. E para a Terra e para a humanidade, isso a nível pessoal. Ou você perde, alguém morre perto de você que você ama muito, ou você não consegue o emprego, ou você perde o emprego. Então, isso também é um caos. E chega um momento que está acontecendo, a humanidade não está indo. Aí acontece um caos para a humanidade se elevar. Porque agora a gente está numa ponte, a gente não tem como voltar. A gente não tem voltar nem como voltar para o nosso emprego. Às vezes eu não tenho nem como voltar para a casa da minha mãe. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos está tudo fechado. Eu nem sei se eu sair dos Estados Unidos, nem sei se eu posso sair, se eu consigo voltar. Então, o que que acontece? É o momento do caos, sabe? Que a humanidade está tendo para poder dar um salto quântico. E é muito interessante, por exemplo, ela dá um salto quântico com o que ela pode, né? Porque daqui a pouco mexe com a economia, nas áreas, porque nós temos a roda da vida. O planeta e a humanidade também tem. Ela também tem a área de relacionamento, ela também tem a área de saúde, ela também tem a área econômica, a nível macro. Vamos aprender na área da saúde, né? Então, assim, nesse livro de Metafísica da Saúde, e também tem uma autora, que é essa aqui, a Brigitte. Ela fala espanhol. Essa eu não conheço. Ela é Brigitte Kempcher de Reeds. Ela é especialista em constelação sistêmica de doenças. Ela é especialista. Ela é incrível, as aulas dela. Tanto esses dois livros, ele fala que vírus, quais são, quais são alguns sintomas do corona? Tosse, vírus, febre, todos os sintomas dele são sintomas de resolução. Como eu tô sabendo disso, quando eu pego uma virose, eu já paro minha vida e falo, louvada seja a vida, porque que ciclo eu tô finalizando? Que ciclo eu dei conta de finalizar? Porque o vírus, a doença está dentro de mim, mas quando eu dou conta de, de ter uma febre, quando o meu corpo dá conta, é como assim, não tá mais inconsciente, poxa, veio à tona. Primeiro, a gente agradece na visão sistêmica. Então, só para todo mundo ficar sabendo, todos os sintomas da virose, todos os sintomas da tosse. Quando você tosse, você está expulsando. E é involuntário. Por quê? Porque o nosso corpo é incrível. O que você não dá conta é consciente de resolver, seu corpo dá. Eu Não falo é? isso, a terceira bandeirinha que eu levanto na vida. E é muito interessante porque eu lembrei de um período em que você estava aqui e que você teve um resfriado atrás do outro. E foi um pouquinho antes de você ir para os Estados Unidos. Um resfriado atrás do outro, você estava sempre tossindo. E aí você falava, nossa, é outra coisa que tá indo, é outra coisa que eu tô resolvendo. E eu, interessante, vou começar a observar mais. Então, você que me trouxe essa atenção maior para esses sintomas, Por né? exemplo, mucosa, catarro, também. O que está preso na sua garganta que você está conseguindo soltar de catarro? O que é muito próximo de você que você precisa chorar e você não chorou? E precisa pingar o nariz? Entendeu? Nosso corpo, ele é um veículo incrível. Então, assim, voltando no sistema da Brigitte, ela fez, eu posso passar para a Vanusa, postar no meu Instagram, algum, uma constelação sistêmica que a Brigitte fez. Ela fez a pedido de um chinês. Eu vou até mostrar aqui. Na verdade, eu vou falar
bem por cima para a gente ter tempo demais de dar uma praticada nesse olhar e para a gente ser feliz por dentro e o caos por fora, né? Igual aqui, a gente tá tendo terremoto, fica em casa, pega, o terremoto te pega. Você ainda não tem só a opção de não ter acesso a algo fora, né? Terremoto é algo que a gente não tem controle mesmo. Eles nem sabem como vai ser o próximo. E ela fez uma constelação sistêmica sobre o corona. O corona ele não veio para matar. É que assim não existe mais ou a China ou os Estados Unidos, a culpa é da Itália, de alguém que estava na Itália e veio, não. Na verdade, isso é um movimento que precisava chegar no Brasil, que seja através de alguém que esteve na Itália, que seja através do ar do país vizinho. Então, tudo são desculpas, porque tudo é como é. Então, ela fez esse olhar e eles sentiram que o que aconteceu? Todos os países estão na China, né? De indústria ou trabalhando, de alguma forma, ou consumindo o produto deles. Então, nós estamos muito vinculados. Então, o corona, que foi representado por alguém, que fizeram uma constelação com pessoas, então essas definições ficam para outra profissional explicar. E eles viram que foi uma constelação de dor, culpa, vergonha, porque chegou um dado momento da economia da China que eles precisavam ter só um filho. Imagina a dor da mãe. Imagina ele sem saber como prevenir. Imagina eles tendo que matar, principalmente quando tinha mulheres. Imagina como era o olhar, putz, nasceu uma menina e eu não vou poder ter um menino porque eu posso ter um filho. Então, uma dor geral. Então, ela começa a explicar nessa constelação várias dores, várias culpas de tudo que está acontecendo. Só fazendo uma analogia, hoje tem algumas mulheres que, em pleno carnaval, sabem, são totalmente conscientes, ainda tem medo de engravidar, né? Ou na vida normal, não precisa ser exatamente nesse momento. Imagine lá. Imagine quando aqui como nós estamos vivendo o medo. E eu quero falar daqui a pouquinho para essas pessoas mais evoluídas que estão buscando a consciência que nós somos a antena, sabe? Que aí eu vou falar mais disso. Nós estamos vivendo num momento de pavor, então é fácil se associar ao pavor. Lê uma reportagem na hora, parece que você põe a capa do pavor, do pânico, do desespero de acabar a comida, do desespero de acabar a luz, do desespero de perder o pai. Então a gente capta essa sensação. Então ali eles captaram a sensação dessa dor. E a dor foi lá na China, mas não existe fora e dentro. Então ela expandiu pro todo, porque eu tô falando de país. Então, quando eu falo de pessoa para pessoa, mas quando eu falo de país é para país. E finalizando todos os países vem a humanidade. Então, isso é a consciência. Se eu falar por que, que as coisas da minha casa estão quebrando? Ah, estou falando de consciência de coisas. Por que, que várias pessoas estão ficando doentes na minha cidade? Tanto que, como o sistema familiar é o mais forte, quando um pega uma doença, possivelmente o outro pega. Quando um falece de câncer, possivelmente alguém da família se associa àquela dor e fica com câncer. Isso aqui, ó. Primeira consciência, vamos trazer a consciência a algo. Eu preciso ficar doente? Não. Eu posso me associar àquela dor através de um olhar de amor. Se o corona tá na minha cara, em todos os grupos de WhatsApp, toda a mídia, todas as línguas, quer dizer que ele quer ser visto. Então, eu não tô me escondendo dele dentro da minha casa. Eu tô dando um olhar mais calmo, que é um olhar que eu preciso ter um olhar de amor, de gratidão, como se está matando as pessoas. Todos estão a serviço de uma resolução. Então, quando a Brigitte terminou essa constelação, que é uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês daqui a pouquinho, ela passou um movimento sistêmico para a gente olhar o corona e conseguir sair desse processo que está acontecendo. Né? Eu não consegui, eu não preciso entrar e sofrer em mim. Eu posso ter um olhar de fora, que é uma técnica legal para as pessoas que estão aqui, porque eu estou perdido um pouco no tempo, mas que estão aqui para fazer. Na programação neurolinguística, ele fala em ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta pessoa.
Como é uma técnica para eu saber, para eu sair, me desvincular, essa é a palavra, de eu me desvincular disso tudo. Primeiro, é um exercício. Ser consciente. Você para e sente o seu corpo. Tô com o pé no chão e se traz para agora. Porque nisso você vai ver, eu tenho que ter empatia com o outro, mas eu não preciso me associar no outro, não preciso ser o outro. Então eu paro e vejo, eu sou eu, o outro é o outro. Assim eu consigo ajudar ele. Porque se eu me desesperar, eu não consigo ajudar nada. Eu sou eu, o outro é o outro. Então agora, qual que é a minha parte nisso tudo? E até nessa técnica, como que eu vou usar a parte dessa técnica da programação neurolinguística? Você vai se imaginar quando você tiver fortes emoções de desespero, ou então qualquer momento, que não precisa ser usado só para um pouco de gestão da emoção, é você se ver como um auto-observador. Quando eu me vejo como auto-observador, geralmente a gente volta criança, apavorada, né? Então, assim, quando eu jogo a primeira pessoa, porque eu estou ensinando vocês a fazer uma âncora de constelação, além de ser só um auto-observador, na mesma hora eu dou uma tranquilizada aqui dentro. Por quê? Porque não é aqui tá passando, mas eu, como eu sou aqui, eu só tô olhando do lado de fora. Eu tô me desvinculando disso. Então, na hora que eu vejo essa parte, eu falo, agora eu consigo respirar. Eu uso essa técnica, em vez de ficar com a mão em cima, tem gente que imagina uma nuvem pairando, como se fosse uma câmera aqui, se observando. Eu, Tiara, eu dou um passo para trás. É como se eu saio desse avatar e vou para o meu eu superior. Então, na hora que eu faço isso, eu me centro. É uma técnica, é uma âncora que eu uso. Então, neste momento, eu consigo centrar e eu consigo ajudar mais as pessoas que estão perto. Deixa eu até. Eu trouxe aqui esse livro porque eu estava falando também de tosse. Gente, a maior parte das doenças são questões de resolução. Então, presta atenção no que essa vida está trazendo. E estou fazendo um roteirinho, já que eu comecei a falar desse meta-humano. Nós estamos indo, sim, para um estágio superior. Se a gente pensar naquele, sabe, na evolução do homem que era mais curvado, até virar homem moderno, nós estamos indo por uma nova forma da humanidade. Que a nova forma da humanidade só vai chegar com alta vibração. E a alta vibração é ao amor, a gratidão e o perdão. Que por incrível que pareça, é assim que acaba uma constelação, né? Uma constelação sistêmica, ou um olhar sistêmico. Então hoje, se você olhar para uma pessoa, outra ferramenta é imaginar essa pessoa como se ela tivesse desesperada em sérios perigos. 95% dos casos, essa pessoa está passando assim. Talvez não seja financeiramente, mas nós estamos sofrendo grandes pressões psicológicas, grandes pressões emocionais, não somente com o vírus. O vírus veio materializar a dor que está dentro da gente. Então, o que que acontece? Tem muitos jovens se cortando. Tem muito pai de família que não está dando conta, ama a esposa, ama os filhos e não sabe porque não dá conta de ficar com a família. Então, existe muita dor. Ah, foi a China com as crianças. Eles estão a serviço de algo em você. Alguma dor, alguma vergonha, alguma culpa em você, que você está se associando para se libertar. Então, o que a gente é capaz de ver é o coronavírus, são os países, a Itália, os casos no Brasil, mas o que isso veio trazer está a serviço da Vanusa, a serviço da Eclair, a serviço do Patrick, do João, o que está a serviço? Então, o que está acontecendo? Nós, como todos os humanos, têm a mesma oportunidade de se autoconhecer. A gente parar de ficar brigando nessa pirâmide de Maslow com a comida, né? Sobreviver, pagar conta, de relacionamento, que é a questão de maior parte das pessoas estar aqui em separação, em briga, em abuso moral, abuso físico, em relacionamento, em guerra.
E aí a gente dá uma expandida para o autoconhecimento e para a espiritualidade. Então, nosso nível agora de crescimento para essa terra que está se tendo um novo momento de expansão também. Como? Não existe expansão sem autoconhecimento. E o que a gente está fazendo em casa? Nós estamos sendo obrigados a lidar com o essencial. Eu estou sendo obrigada a me conhecer, a passar tempo comigo. O que eu gosto? Que filme que eu gosto? Quando a pessoa que quer mais consciência qual que é o meu papel no mundo? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu vim fazer? Quando tudo isso passar, e se não passar e eu estiver viva, eu tenho que reagir a isso. Da mesma forma que tem vários casos de câncer que eu estou reagindo, eu estou vivendo a minha vida, sendo empática toda essa situação a essas pessoas, inclusive da minha família e amigos, mas eu preciso ter uma decisão de como eu vou viver diante disso tudo. Porque o que as pessoas estão parecendo, o que parece é que de semana que vem vai resolver tudo, vai achar a resposta, a cura para o corona, e aí a gente volta para os nossos empregos. Não dá mais. Quando é feito um movimento na sua vida, quando um pai morre, quando tem uma separação, você não é a mesma pessoa. Então, agora é a hora de tomar novas decisões. E acabou o momento de tomar decisão, não, não, eu vou pagar as contas, não. Agora a gente vai para o essencial. Quem é você? Qual é o seu papel no mundo? É isso que nós vamos fazer agora. O que está acontecendo? Então, quando eu sou jogada para dentro da minha casa, vamos analisar algo? Não é a minha casa material. O que essa minha casa representa? A minha casa. Representa o meu corpo. E tem várias pessoas suspirando agora, eu tenho certeza, que é liberação quando ganha consciência. A minha casa, que eu estou sendo jogada, a casa a parede está indo a serviço da minha casa corpo. E o que o corona atinge? A minha parede? Não, é meu corpo. Não faz sentido? Então, é o momento, as pessoas quando estão na beira da morte, ela começa, quem que eu preciso perdoar? O que eu não fiz? O que eu preciso fazer? Então, a gente está diante de uma grande oportunidade de conhecer, de ponderar tudo isso. Então, não existe agora o medíocre. Nós temos que começar a ter um olhar mais profundo, porque nós estamos tendo uma oportunidade muito grande, que é de participar dessa mudança, desse estado da Terra. Essa mudança de crescimento, de evolução dos seres humanos. A nossa geração, a geração dos nossos pais, de alguns pais, algumas né, avós que estão vivos, é uma grande oportunidade. E a humanidade há tempos pede isso. Então, foi o que a Vanusa falou, em algum momento foram pedidos para ir para a guerra. Para a gente, está sendo pedido para se interiorizar. E o melhor, quando você se conhece, você fala, eu gosto de sorvete de chocolate, mas eu odeio sorvete de baunilha. Porque você se conhece, você é mais feliz. Não, isso aqui no relacionamento eu aceito, aquilo jamais. Como que eu fui aceitar isso? Então, nós estamos nos autoconhecendo. Então, primeiro eu quero dar parabéns para quem está nesse processo, junto com a Terra, junto com a humanidade, junto com a sua casa, junto com os profissionais de saúde, os policiais, porque você está tendo a oportunidade de ver com seus próprios olhinhos a evolução da Terra e a sua evolução, que você está sendo jogado para esse crescimento. Então agora é a hora sim de voltar. E o essencial, que o Genialize foi muito feliz nas escolhas, foi olhar quem está do meu lado. Até que ponto eu olhei. O coronavírus está a serviço para eu olhar o meu pai que está dentro da minha casa, para eu olhar o meu marido, para eu olhar os meus filhos. E baixando um pouco a frequência energética, que é mais ou menos o estado de quando a gente. Que aqui a gente está fazendo uma grande constelação com quem está assistindo, quem vai assistir, e quem tem acesso aos nossos sistemas através da gente. O que eu preciso olhar?
O que que o corona está a serviço? Da dor do outro? Da dor do meu filho adolescente? Foi como a live anterior. Foi o que que eu preciso olhar? Essa é uma boa pergunta, não precisam responder. Mas o que que dentro de mim ainda está faltando? Quem eu quero ser amanhã cedo? Com corona ou sem corona? E aí, tem uma outra ferramenta que eu gostaria de trazer para vocês, que também é uma questão incrível, que se chama Points of View, pontos de vistas. E eles estão tendo, nós estamos tendo grupos de encontros para a gente fazer isso. Para a gente, porque o que, que acontece? Vou tirar uma aleatória aqui, não necessariamente a gente precisa analisar ela. Claro que nada é por um acaso esse mundo. Ops. Medo, fear. Nada é por um acaso nesse planeta mesmo. De 232 cartas, eu tiro medo. E olha, vou deixar até um pouquinho aqui para vocês. O que o medo representa? O Que o medo tá. interessante, cara, é que eu comecei essa semana falando do medo. É justamente Hum, para organizar essa frequência, né? Eu entendo que eu não posso curar as pessoas daquilo que eu não me curei. Então, eu posso trazer vocês para perto para sanar em mim essas questões. Porque se eu estou vendo nas pessoas, eu ainda estou em ressonância então, harmônica, né? sim, Então, e é exatamente esse o ponto principal dessa semana. Sanar o medo. porque quando a gente tem conhecimento, a gente não tem medo, né? Nossa, eu sei que ali, eu sei onde está a tomada, tô com, o escuro tá desconfortável. Aí você troca a palavra medo pela palavra desconfortável. A maior parte dos sentimentos que a gente julga ruim, mas tem uma função, a gente pode trocar por desconfortável. A tristeza não é ruim, é desconfortável. Eu não sei lidar com ela. Às vezes a gente não sabe nem lidar com a alegria, né? Porque quando a gente tá muito alegre, a gente sabota alguma coisa pra gente cair para algum outro sentimento. Por quê? Porque a gente tá naquela frequência de energia comum. Porque a frequência de energia elevada incomoda, como a energia mais baixa, não ruim, mais baixa, incomoda também. Então, voltando aqui para nossa carta, eu vou deixar o medo. Olha como é sistêmico, eu vou deixar o medo de lado. Não que ele não exista, não que ele não faça parte. Já são fala sistêmica que eu tô fazendo. Não que ele não faça parte, mas eu vou deixar ele de lado. Eu vi ele, eu olhei, eu vou deixar ele aquele de lado. Porque ele existe. Como o corona existe, como as mortes existem. Eu não preciso fazer parte delas, mas eu preciso saber que elas existem. Eu preciso dar um olhar. Que é. As técnicas falam mindful, se manter no presente. Mas na verdade é você olhar. Isso. Se eu ficar alguns minutos olhando, que eu sei que você está sentindo, que está assistindo, incomoda, mas é libertador. De verdade. Olha, olha pro seu pai. Quem tá dentro da sua casa? Meu cachorro, olha pro cachorro. O vizinho da rua, não precisa tocar. Não é o momento de tocar, porque tocar eu trago outras sensações. É o momento de olhar. Porque eu olho, eu amo, aí eu curo. Aí vem toda a gratidão. E voltando aqui para as cartinhas, nós estamos no momento da humanidade. Então, todos nós estamos conectados. Por isso que está sendo a internet. Por quê? Porque é quântico as coisas. As coisas podem estar lá em Cuiabá e eu estar aqui em Utah, em Salt Lake, nos Estados Unidos, que a gente tá conectados. Você quer escolher? Vanusa, vamos primeiro pensar em algo. Você me fala, ou número, a gente vê como que faz. Se conecta aí todos que estão assistindo. Quem vai assistir também, porque as nossas energias, as nossas energias, elas são magnéticas, então vai atrair a pessoa certa. Vamos pensar numa questão para a gente analisar aqui agora.
antes da gente ver. Aí eu finalizo com duas questões. Um remédio que. Outra coisa que eu tô tranquila, que cura mesmo todo tipo de vírus, bactéria, que eu vou mostrar daqui a pouco. E a constelação da Brigitte. Então a gente super presente. Eu tô adorando essa. E olha, e muita coisa eu tenho certeza que foi pedido de algumas pessoas que estão assistindo. Que eu acredito muito no pedido do coração. Vamos perguntar algo assim. O que que eu preciso ver? O que que eu preciso ver nesse momento de isolamento? O que que eu preciso ver? Ok, é uma boa pergunta. Você quer escolher? Eu escolho. Eu quero essa carta aqui que tá apontando, tá atrás do seu dedo. Essa, é isso. Qual que foi a pergunta? A pergunta foi o que eu preciso ver, o que eu preciso ver neste momento. Eu tinha duas questões, uma profissional e uma de saúde, mas aí quando você trouxe essa coisa, eu falei, se eu não consigo decidir entre as duas, o que eu preciso ver é mais lógico. Ops. Self pity, Autopiedade. self pity. O que que essa carta traz para você? Quem tá aí no chat, escreve pra gente também. O que que você consegue ver? É boa? É feliz? Te dá uma sensação ruim? Boa? O que que traz para você? O que que eu preciso ver? O que que é uma autopiedade? Não existe certo e errado. Isso Eu aqui a acho gente que para mim traz uma sensação de desculpa, desculpas. Uma sensação de desculpas. Que desculpas eu estou me dando? não existe certo e errado. Na verdade, a gente está trabalhando com o inconsciente. E cada um com o seu. Para mim traz essa sensação. Para mim, Clair, para você, que traz essa carta para você, Clair, que eu sei que você tá aí. Verse. quando falar, nesse caso, tá? Porque eu já analisei essa carta de um outros olhares. Deixa eu só que tem uma luz aqui no meu olho, mas tá bonitinho. É, Porque você é toda iluminada, né? nossa, até o sol, né? Tá aqui. Então, é porque aqui são 2 horas mais cedo que o Brasil. Então, o que que acontece? Para mim, a gente está jogando a culpa no Japão, da Itália, na Coreia, nos Estados Unidos. E que hora que cai a minha? Que hora que a responsabilidade é minha? Sabe? Que hora que eu tô falando assim, nossa, se fulano não fosse para a Itália, no Brasil não teria o coronavírus agora. Que hora que é a minha responsabilidade? E que hora que eu paro de jogar o outro, que hora que eu preciso jogar o outro? Jogar a responsabilidade do outro. Que hora que eu preciso trabalhar com o outro, que hora que eu preciso olhar para mim. Então, o que que eu preciso olhar? Autopiedade. Coitadinha de mim, eu não tenho dinheiro para fazer aquele curso. Nossa, gente, agora eu não tenho trabalho para pagar as minhas contas. Nossa, e agora? Como eu vou sofrer se meus pais falecerem? O que mais pode estar falando essa carta? Que a pergunta é que eu preciso olhar. Analisa tudo. Isso é uma cabeça? É um balde quadrado num Pode ser corpo um robozinho. É robozinho? O até que que um eu vou ver? corpinho florido, mas o baldinho aí é maior que a cabeça. Ele Tá tenta muito ser pesado simpático. a cabeça. O que que precisa? Por que que precisa ter máscara? Quem sou eu? Tá lá dentro? Por que que eu não me mostro? Por que que eu preciso achar? Será que eu sou feliz e me faço de vítima? Ou eu me faço de vítima e me faço de ser feliz? Acabei de receber o aviso aqui que estamos a 20 minutos, a 20 segundos de acabar. Quer continuar? A gente sai e entra de novo.
você que diz, vamos finalizar aqui e aí lá no outro a gente faz o movimento da Brigitte. Eu vou colocar, então a gente faz o outro Eu vou momento. desligar Eu vou agora para conseguir salvar.